A alegria de um pai é ver seu filho maduro usufruindo os bens da família. Os mestres anseiam nos ver preparados como? Com a gnose, com o conhecimento que transcende o conhecimento usual do mundo, o conhecimento da alma, para assumirmos nossa parte na grande obra. Portanto, na sala do aprendizado, quando ali for capaz de ingressar, o discípulo sempre encontrará o seu mestre. Então, temos aqui assegurado que, à medida em que vamos expandindo a nossa consciência, na sala do aprendizado, que é a sala em que a gente aprende num nível superior da mente, o nível de consciência da alma. Quando ali formos capazes de ingressar, o discípulo sempre encontrará o seu mestre. É a nossa limitação que nos impede de encontrar e receber as instruções do mestre. A expressão sala do aprendizado em luz do caminho parece ser diferente da que é usada em A Voz do Silêncio. Na sala do aprendizado, encontra-se o mestre que nos aguarda. Nossa missão é sermos nela admitidos. Então, a sala está sempre aberta para aqueles que conseguem subir e alcançar níveis superiores de consciência, superior à própria mente abstrata. É onde aprendemos diretamente no âmago do nosso ser. Os que pedem, terão. Porém, mesmo que o homem comum pedisse perpetuamente, sua voz não seria ouvida, pois ele pede só com a mente, e a voz da mente só é ouvida no plano em que a mente atua. Então, nós temos que aprender e desenvolver a capacitação de falar com o coração e não somente com a mente. Portanto, somente após passar pelas primeiras 21 regras é que eu posso dizer que os que pedem terão. Nos evangelhos sinóticos, Jesus diz: pedi e vos será dado. Mas no evangelho de João é explicitado que se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Então, nós vemos aqui a beleza do ensinamento profundo. No Evangelho de João, que é tido como o evangelho mais esotérico, é dito: se permanecerdes em mim, se permanecerdes em sintonia com o Mestre, e minhas palavras permanecerem em vós, os ensinamentos do Mestre permanecerem em nosso coração, indo além da mente, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Então, depende de nós alçarmos nossa voz ao coração, ao âmago do nosso ser,
para sermos ouvidos também pelo Mestre e sermos, então, recebidos por ele. A forma como o discípulo deve pedir não é com palavras e pensamentos, como faz o homem comum. Aí a gente fica, meu Deus do céu, como é que eu vou pedir se eu não uso palavras e nem mesmo pensamento? Ele deve pedir com todo o anseio de seu coração, entregando todo o seu ser. E isso a gente pode fazer quando, em meditação profunda, nós nos entregamos inteiramente ao Mestre interior, que abrirá, então, o caminho para sermos ouvidos pelo Mestre exterior. As primeiras 21 regras são equivalentes às palavras, ou seja, aos ensinamentos de Jesus, que devem ser absorvidos e vivenciados. Essa é a palavra-chave. Saber de cor a Bíblia, como alguns crentes conseguem fazer, não é suficiente. O que nós precisamos é vivenciar os ensinamentos que nos foram concedidos com todo o amor do coração do Mestre Jesus. Portanto, ler no sentido oculto é ler com os olhos do Espírito. Pedir é sentir a fome interior, o anseio da aspiração espiritual. E ser capaz de ler significa haver obtido, até certo ponto, pelo menos, o poder de satisfazer essa fome da alma. Quando o discípulo está pronto para aprender, ele é aceito, recebido e reconhecido. Assim deve ser, pois ele acendeu a sua lâmpada e ela não pode ser escondida. Que maravilha! Como é gratificante nós vermos a dedicação, o carinho dos nossos mestres que nos preparam para que a gente possa dar passos, subir na escada que nos leva ao alto. Então, assim deve ser, pois o discípulo acendeu a sua lâmpada e ela não pode ser escondida. A lâmpada é o anseio do coração. Porém, aprender é impossível até que a primeira grande batalha tenha sido ganha. A mente pode reconhecer a verdade, porém o espírito não a pode receber. A gente fica boquiaberto, meu Deus do céu, eu estou lendo um texto sagrado, mas não estou entendendo. A mente pode reconhecer a verdade, porém o espírito ainda não a pode receber. O que isso significa? Que nós temos que abrir o nosso coração, nos entregarmos inteiramente e não simplesmente usar a mente concreta para captar as palavras, mas sem sentir que essas palavras estão reverberando em nosso coração. Quando a flor da alma desabrocha, a luz interior
começa a ser percebida. O discípulo é, então, aceito pelo mestre e recebido e reconhecido pela fraternidade. Quando o discípulo é aceito pelo mestre, ele, então, é recebido e reconhecido por toda a fraternidade. Isso aí é muito alentador para nós que, de certa forma, estamos trilhando o caminho em confiança, porque nós vemos muito pouco nos planos superiores e nem sempre sentimos aquela reverberação da alma com os ensinamentos dos mestres. Uma vez que tenha passado pela tormenta e atingido a paz, perdão, então é sempre possível aprender, mesmo que o discípulo vacile, hesite e se desvie. A voz do silêncio permanece em seu interior e mesmo que ele abandone por completo o caminho, um dia ela ressoará outra vez e fará com que ele se sinta distante, separando suas paixões das suas possibilidades divinas. Nós somos aqui alertados pelo fato de que, quando nós tropeçarmos, e nós sabemos que, ao longo do caminho, nós já tropeçamos outras vezes, e é altamente provável que, antes das iniciações, venhamos a tropeçar outra vez. Então, a voz do silêncio permanece no interior do discípulo, e mesmo que ele abandone por completo o caminho, um dia ela ressoará e fará com que ele se sinta distante, separando as suas paixões de suas possibilidades divinas. Então, com dor, em meio a gritos desesperados do eu inferior abandonado, ele voltará. Então, quando o discípulo consegue superar o seu apego ao mundo da matéria, à gratificação dos sentidos, então ele encontrará forças para prosseguir no caminho. O início da instrução ocultista do discípulo iniciado não é uma garantia de que ele jamais irá cair. Isso poderá ocorrer, mas ele entrou na corrente e a força do seu ser o levará, no seu devido tempo, a alcançar a outra margem. Veja só a expressão: e a força do seu ser, o ser com S maiúsculo, que é o nosso ser interior, não é a nossa personalidade, é o nosso eu superior, é esse o nosso verdadeiro ser. A personalidade será descartada ao fim da nossa, de cada experiência terrena. A personalidade será deixada para trás, mas o verdadeiro ser do ser humano continuará trilhando o caminho ao longo do tempo, até que venhamos a alcançar a nossa meta. Portanto, eu digo: a paz esteja contigo, a minha paz te dou. Essas palavras só podem ser ditas pelo Mestre aos seus discípulos amados, que são como eles. Que coisa mais linda!
Essas palavras só podem ser ditas pelo Mestre aos seus discípulos amados, que são como eles. Os discípulos do Mestre já estão numa sintonia superior. Eles ainda não são inteiramente livres do mundo exterior, não alcançaram a quinta iniciação, mas eles já estão no coração do Mestre e estão fazendo progresso acelerado. Há pessoas, mesmo entre aquelas que ignoram a sabedoria oriental, para quem isso pode ser dito sem restrições. Essas palavras lembram as de Jesus, que encontramos no Evangelho de João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então, Jesus nos garantiu que nos deixava a paz, e a paz que ele compartilhava em seu interior, ele dava para nós, mas não da forma como as pessoas dão um presente para outra, um presente que fica nesse mundo. É uma paz que permanecerá conosco enquanto nós estivermos em sintonia com o Mestre. Trata-se de uma bênção do Mestre que confere ao seu discípulo uma sintonia com sua vibração de paz. Nós somos bem-aventurados em conhecer esses pensamentos, em estarmos cientes, lembrando das palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ele dá de coração para coração, e a nossa alma recebe e se fortalece com isso. Observa as três verdades, elas são iguais. O que está escrito acima são as primeiras das regras escritas nas paredes da sala de aprendizagem. Então, nós vamos receber as três verdades quando entrarmos na sala de aprendizagem. E nos é adiantado: os que pedem terão, os que desejam ler, lerão, os que desejam aprender, aprenderão. A paz esteja contigo, nos diz o Mestre. Essas três verdades são escritas no capítulo 8 do livro de Mabel Collins, O Idílio do Lótus Branco, outro livro divinamente inspirado que nós podemos ter acesso. Então, em Idílio do Lótus Branco, encontramos essas palavras. Há três verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as expresse. A alma do homem é imortal, e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Repetindo essa frase extremamente importante: a alma do homem é imortal
e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, nos é dito de uma forma absolutamente aberta: a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Enquanto desejarmos trilhar o caminho espiritual e estivermos fazendo a nossa parte, estaremos crescendo e o esplendor da nossa alma não terá limites. O princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. Desejar ardentemente. Minhas irmãs, meus irmãos, eu vos convido a olharem para a sua alma e se perguntarem até que ponto eu desejo intensamente alcançar a alma, alcançar os ensinamentos do Mestre. Cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas. É o decretador de sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Aí vocês podem estar pensando, mas, meu Deus do céu, eu vou, então, legislar de forma absoluta em minha vida, produzindo para mim mesmo glória ou trevas? Eu vou decretar a minha vida a recompensa ou punição que venho a receber? Sim, em virtude da lei fundamental da manifestação. Que lei é essa? É a lei de causa e efeito. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que o ser humano faz para seus irmãos, ele recebe da humanidade. Então, se há um ensinamento sintético que pode nos orientar ao longo do caminho, é a lei de causa e efeito. Vamos sempre nos lembrar que a gente colhe aquilo que planta. Por isso, cada ser humano é seu próprio absoluto legislador, produzindo para si próprio glória ou trevas, e é o decretador de sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Estas verdades, que são grandes como a própria vida, são tão simples como a mais simples das mentes humanas. Alimenta com ela os famintos, aqueles que têm fome de conhecimento, para guiá-los ao longo das estradas da vida, sempre lembrando que a gente colhe aquilo que a gente planta. Chegamos, então, na segunda parte de Luz do Caminho. Vamos agora a comentários preliminares. A segunda parte de Luz do Caminho assume que o discípulo recebeu a primeira iniciação. Oba, estamos já recebendo ensinamentos
de um iniciado, da primeira iniciação, mas já estamos subindo a montanha da iniciação. Ele agora será guiado de forma acelerada a galgar os degraus que o levarão ao adeptado. Provavelmente existem outros significados, pois é dito que os livros deste gênero têm 7 níveis de significado. Do silêncio que é paz, uma voz ressonante se elevará, e essa voz dirá: não está certo. Colheste, agora deves semear. Então, a grande lei nos diz que, ao colhermos da sabedoria eterna, nós assumimos o compromisso de agora semear aquilo que nós aprendemos. Porque a humanidade anseia desesperadamente por orientação superior que nem sempre está à disposição do ser humano corrente. E sabendo que essa voz é o próprio silêncio, obedecerás. Do silêncio que é paz, uma voz ressonante se elevará, e esta voz dirá: não está certo, colhestes, agora deves semear, e sabendo que essa voz é o próprio silêncio, obedecerás. Tu que és agora um discípulo, capaz de ficar de pé, capaz de ouvir, capaz de ver, capaz de falar, que venceu o desejo e alcançou o autoconhecimento, que viu a alma desabrochando e a reconheceu e ouviu a voz do silêncio. Então, vai à sala do aprendizado e lê o que ali está escrito para ti. Essa sala do aprendizado é uma maneira esotérica de dizer que nós devemos entrar na sala do aprendizado que está dentro de nós, dentro do nosso próprio ser. É a abertura da alma para os ensinamentos profundos que serão alcançados quando nós conseguimos entrar em meditação profunda. O silêncio é o principal ator dessas passagens. Ele representa o que Deus significa no Ocidente. Nós vamos observar que Luz no Caminho não usa a palavra Deus. Portanto, a voz que vem da mônada sendo ouvida quando há silêncio da mente é a voz do silêncio. A voz que despertou sabe que essa voz deve ser obedecida. Quando nós sentimos em meditação profunda uma determinada orientação, nós sabemos que devemos seguir aquela orientação do nosso eu superior. Portanto, aquele que colheu, agora deve semear. Isso significa que o discípulo, depois de ter sido instruído, está sendo convocado para o trabalho no mundo. Antes, porém, deve ir à sala do aprendizado para ler o que foi escrito ali para ele. Aí, imagino que vocês estão coçando a cabeça, meu Deus, como é que eu vou para essa sala do aprendizado? A nossa mente tende a pensar em termos
deste mundo. A gente imagina uma sala muito especial, em algum lugar muito especial, quem sabe em algum lugar no Tibete, está essa sala do aprendizado, mas não é uma localização geográfica, é uma localização espiritual. Essa sala do aprendizado está no interior do interior, que só é alcançada em meditação profunda. Então, ela está ao nosso alcance. Não é um lugar proibido, distante, em lugares ermos, está dentro de nós, está ao nosso alcance, mas vai demandar um considerável esforço para a interiorização em meditação profunda. Nota, ser capaz de ficar de pé é ter confiança. Ser capaz de ouvir é ter aberto as portas da alma. É tão simples, mas, de certa forma, tão ofuscante para nós. Ser capaz de ficar de pé é ter confiança. Ser capaz de ouvir é ter aberto as portas da alma. Essas portas simbólicas significam estados elevados de consciência. A confiança é também chamada de fé em outras tradições. Sem essa confiança inabalável na luz interior, o discípulo não será capaz de superar as constantes provações do caminho. Todos nós temos o bom senso de saber que, a cada dia, nós temos a nossa cota de provações, às vezes de paciência, às vezes de querer algo que a gente sabe que não faz bem para a saúde do corpo ou a saúde da alma. E mesmo assim a gente é atraído e nem sempre consegue superar a tentação. Então, sem essa confiança inabalável na luz interior, o discípulo não será capaz de superar as constantes provações do caminho. As portas da alma podem ser entendidas como as portas da mente superior, numa referência à qualidade do discernimento. Desde o primeiro passo no caminho, a gente é alertado para a importância de desenvolvermos o discernimento. Essa é a primeira lição também em Aos Pés do Mestre. Então, as portas da alma podem ser entendidas como as portas da mente superior, numa referência à qualidade do discernimento, que agora deve guiar o discípulo para que ele possa superar a falsa noção da separatividade ao se identificar com o seu corpo físico, com a sua personalidade. Eu sou fulano de tal. E ao acreditar que ele é aquele ser físico que está no mundo, ele vai tropeçar. É muito difícil a gente alcançar o estado de consciência em que estamos constantemente cientes de que o nosso corpo, a nossa personalidade é o instrumento, o veículo maravilhoso que nos foi concedido para a nossa jornada nessa encarnação, para que a gente possa alcançar
o objetivo de uma encarnação, que é a expansão de consciência constante, que nos leva até o ponto de recebermos uma iniciação e a segunda parte de Luz do Caminho leva em consideração que o discípulo já alcançou pelo menos a primeira iniciação. Então, as portas da alma podem ser entendidas como as portas da mente superior, numa referência à qualidade do discernimento, que agora deve guiar o discípulo para que ele possa superar a separatividade. Ser capaz de ver é ter atingido a percepção. Nossa, a gente está vendo aqui como conceitos da nossa vida diária são utilizados para que a gente entenda ensinamento superior. Ser capaz de ver é ter atingido a percepção superior. Nossa capacidade de visão é bem menor do que a da maior parte dos animais, mas não se trata da visão física, mas da percepção direta do real. A percepção usual depende dos sentidos, da mente e da memória. O iniciado, no entanto, começa a ver, desenvolve a vidência nos planos superfísicos, expandindo assim sua consciência. O aumento da percepção reforça nossa confiança que a grande lei cuida de toda a humanidade. Comprova que tudo o que ocorre tem sua razão de ser. Muitas vezes a gente fica desanimado, mas, meu Deus do céu, por que eu tenho que enfrentar esse problema, essa dificuldade, essa doença, essa carência disso ou daquilo? Mas a gente precisa se lembrar sempre que o Pai nosso que está no céu é nosso Pai amoroso que nos concedeu o privilégio de estarmos na escola da vida para desenvolvermos toda a nossa capacitação divina, porque capacitação terrena, nós já temos razoavelmente boa. Então, tudo que ocorre tem sua razão de ser no plano do aprendizado humano. Ser capaz de falar é ter alcançado o poder de auxiliar os outros. Meu Deus do céu, a gente tem que se maravilhar com o ensinamento desse maravilhoso texto. Ser capaz de falar no sentido espiritual é ter alcançado o poder de auxiliar os outros. Será que nós temos atualmente o poder de auxiliar os outros? Todos dirão, sim, nós temos o poder de auxiliar os outros, mas nós estamos exercendo bem esse poder de auxiliar os outros? A fala é o meio de comunicação mais direto e aberto para auxiliar os outros. A comunicação da sabedoria milenar que nos foi legada pode ser de grande ajuda aos outros, como está sendo para nós. Mas quem fala com a mente só se comunica com a mente dos outros. Para ajudar de fato, é preciso falar com o coração, para alcançar o coração, ou seja, a alma dos outros.
ter vencido o desejo é ter aprendido a usar e controlar o eu. A nossa, o nosso ser externo que interage no mundo exterior. Ter atingido o autoconhecimento é ter se retirado para a fortaleza interna de onde o homem pessoal pode ser visto como imparcialidade. O desejo gera o apego. Essa é a âncora da personalidade que nos mantém aprisionados neste mundo de maia, de ilusão. Quando conseguimos vencê-los, podemos usar e controlar o eu. A fortaleza interna é o eu superior, o nosso ser de luz, que pode observar com total isenção a personalidade. Ele pode observar com total isenção a personalidade, mas nem sempre a personalidade consegue se comunicar com o ser de luz, não se abre. E nós temos a capacidade para nos abrir para o nosso ser de luz. Como? Em meditação profunda. Daí a importância da meditação. É só quando nós conseguimos aquietar inteiramente a mente é que aqueles ensinamentos profundos brotam de algum lugar dentro do nosso ser e alcançam também a nossa mente. Num estágio mais avançado, a fortaleza interior será a própria mônada, que verá com imparcialidade seu veículo da individualidade. O autoconhecimento só pode ser alcançado de um ponto de vista superior ao homem pessoal. Daí a necessidade de retirar-se para a fortaleza interna e agir de forma impessoal. Nesse nível, será possível entender a atuação dos veículos inferiores e saber controlá-los. Nós vamos, então, parar nesse ponto